Aleluias. Nós estamos terminando essa campanha. Nós falamos sobre o que mesmo nesses dias? Espírito Santo, amém. Hoje, nossa última ministração, domingo a pastora Isadora ministrou um pouco sobre Pentecostes, né, porque nós lembramos, né, o Pentecostes que aconteceu 50 dias depois da Páscoa. E Penta significa 50, então a festa da colheita no Antigo Testamento, Sucote. Agora, quando veio o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, aí começou a igreja. Então podemos dizer que a descida do Espírito Santo é o início da igreja. Jesus ficou 40 dias com os discípulos, e ele falou assim: fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. 10 dias depois, estavam 120 pessoas, né, discípulos estavam orando no cenáculo. Maria, mãe de Jesus, também estava, os irmãos dele, os discípulos, os apóstolos, estavam todos ali orando, e de repente, então, veio do céu, né, um vento, né, com muita força naquele lugar, e ali, capítulo 2 de Atos vai falar que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava para falar. Hoje eu vou falar um pouco sobre a plenitude do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. E já falamos da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. E semana passada o pastor Guilherme falou sobre os dons do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos encerrar, né, hoje a nossa campanha falando sobre o Espírito Santo. Semana que vem nós vamos começar outra mensagem. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas deixe-se encher pelo Espírito. Amém? Deixe-se encher pelo Espírito. Gálatas 5,16 fala: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, está falando aqui que nós temos que viver nosso relacionamento e intimidade com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, né? Uma energia, como muitas pessoas falam. Alguns dizem que se fosse comparar, por exemplo, o sol seria Deus e o calor que nós sentimos seria o Espírito Santo. Não é, ok? Não é assim que funciona. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Embora ele seja Espírito, mas ele é uma pessoa. Ele sente, ele chora, né? Ele intercede por nós, ele nos guia. Então, ele tem intelecto. Uma força não tem intelecto, não tem pensamento. Então, o Espírito Santo tem. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fica triste, né? Uma força, né? O calor do sol não fica triste, né? Nem sente, né? Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa passa a habitar dentro de nós, amém? Nós hoje somos templo do Espírito Santo, ou seja, Ele habita dentro de mim e dentro de você, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Se você aceitou Jesus, você nasceu do Espírito, você nasceu de novo, você foi regenerado, né? Então você foi gerado novamente. Nós nascemos nossos pais, né, da nossa mãe, que nos gerou lá no útero. Agora, quando você aceita Jesus, você é gerado novamente, agora não de maneira carnal, como nós, né, mas pelo Espírito, ou seja, nascemos de novo. E esse Espírito, o Espírito Santo, então, habita dentro de cada um de nós. E Ele quer ter um relacionamento profundo conosco. Mas nós podemos nos encher do Espírito Santo, podemos nos esvaziar do Espírito Santo. Nós podemos nos encher dos
prazeres da carne, e nós podemos esvaziar dos prazeres da carne, amém? Então aquilo que nós enchemos, aquilo que nós buscamos mais, nós ficamos mais cheios, e Deus quer então que eu e você, nessa vida, agora que temos essa nova vida em Cristo, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Então, de viver pelo Espírito, quer dizer isso, né? E não satisfazer o desejo da carne, então, satisfazer os desejos do Espírito, satisfazer os desejos de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender isso, é muito importante eu e você entendermos isso. Saber que o Espírito Santo, essa pessoa poderosa, habita dentro de mim e habita dentro de você. Amém? Será que nós podemos entender isso, né? Eu estou lendo um livro agora, Queimando no Secreto, do pastor Fabiano Ribeiro. Ele fala muito sobre isso, né? O Bill Johnson, ele fala que nós somos hospedeiro. Sabe o que é um hospedeiro, né? Você já viu aqueles filmes que, né, tem um hospedeiro assim? Né? Aquele filme lá de terror, não? Então ele fala muito sobre o hospedeiro, né? Eu falei, é outra pessoa que está dentro dela, né? Então nós temos essa pessoa vivendo entre nós. Nós somos aquele que hospedamos, aquele que recebemos, aquele que fazemos dele, né? Como fosse um amigo muito íntimo. Ele mora dentro de nós. Só que ele quer que nós deixamos ele controlar nossa vida, ele viver na nossa vida e ele dirigir a nossa vida. Amém? Aqui, quando o apóstolo Paulo está falando assim, viver no Espírito, quer dizer que nós vamos ser dirigidos por Ele. Ele está dentro de nós, Ele vai colocar vontades no nosso coração. Vontade de buscar a Deus, vontade de satisfazer os desejos de Deus, vontade de satisfazer, né, a vontade de Jesus, o senhorio dEle. Ele está dentro de nós, Ele está colocando esse desejo entre nós. Hoje, Ele colocou o desejo no seu coração de vir na igreja, de cultuar o Senhor. Ele colocou isso. Nós não podemos vir aqui como se fosse um ritual, né? Uma regra, alguma coisa que a gente tem costume, porque às vezes na nossa vida cristã, a gente já há tanto tempo vem na igreja que a gente habitua, né? Vou lá porque não tem outra coisa para fazer, vou lá porque eu gosto dos irmãos. Nós viemos aqui, em primeiro lugar, para ter comunhão com os irmãos, sim, mas para ter um relacionamento com o Senhor, para cultuar a Ele, para exaltar a Ele. Então, quando nós vamos falar sobre isso, quando nós adoramos a Deus, nós estamos nos enchendo do Espírito. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero dizer para você que, se você é um discípulo de Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, porque eu e você somos templo. Ele está presente, trazendo vida, trazendo discernimento, trazendo proteção à igreja do Senhor. Ele nos concede dons espirituais, nós falamos sobre isso. Dons são presentes espirituais, não são habilidades comuns, né? Habilidades naturais, de saber cantar, de saber tocar, de saber dirigir, de saber falar em público, coisa assim. Não são habilidades naturais, são coisas sobrenaturais que Deus opera na nossa vida, amém? Para mim estar falando aqui na frente hoje é por causa do Espírito Santo, porque eu estaria bem sentadinho aí morrendo de medo. Muitas vezes, né, no começo, né, da minha vida, eu morria de medo, né? Falava que você vai falar, vai pregar, pronto. Aquele dia eu estava passando mal, aquele dia eu chegava lá na frente e não falava nada, tanto é que meu apelido era igual a abelha, era porque eu não se entendia nada do que falava. Então, hoje, por causa da graça de Deus, o Espírito Santo habitando na minha vida, eu consigo falar, eu consigo me expressar, porque a graça de Deus vem sobre nós, para nós falarmos e pregarmos, e levarmos a fazermos a vontade de Deus. Então o Espírito Santo nos dá dons, né? Dons de administrar, nos dá visões, nos dirige nossos passos, o que nós devemos fazer, qual direção devemos tomar, se vamos por esse caminho, se vamos por aquele caminho, porque se nós formos dirigidos pela carne, a gente sempre vai buscar aquilo que a gente gosta. A carne gosta de ser alimentada, né? Ser satisfeita, né? Então, agora, por exemplo, esse friozinho, se você fosse pela sua carne, você estava em casa, né? Vendo um jogo do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, então você estava lá vendo um joguinho, né? Lá, bem sentadinho, comendo uma pipoca, ou se não agarradinho lá, né? Com o seu marido, com a sua esposa, ou sei lá, comendo, né? Tem gente que estava comendo agora, ou seja, satisfazer o desejo da nossa carne é fazer aquilo que nós gostamos, nós adoramos fazer. E também tem coisas ruins, né? Essas coisas são boas, ver o jogo, coisa, não tem nada errado nisso, mas às vezes a gente vai estar fazendo outras coisas ruins. Esse é o desejo da nossa carne, sempre vai nos levar para longe da vontade de Deus, mas nós
que temos o Espírito Santo, nós queremos buscar mais a Ele. E ter um relacionamento pessoal com Ele, especial com o Espírito Santo. Isso é muito importante para nós. Então, nós vamos ver hoje que somente saber, né, que nós temos, não é o suficiente para nós vencermos na vida cristã. Nós precisamos ter a sua plenitude. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que Ele possa fluir e dirigir as nossas vidas com exatidão e firmeza diante dos nossos desafios, para que nós vivamos plenamente o nosso destino profético, aquilo que Deus quer para nós. Então, só saber que nós temos é muito bom, mas nós precisamos ir além disso, ser cheios, ter a plenitude do Espírito completamente, ou seja, cada parte da nossa vida, nossa mente, nosso coração, nossas mãos, nossos pés, todo o nosso corpo, toda a nossa decisão tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, porque às vezes nós temos coisas na nossa vida que Deus dirige, outras coisas somos nós que damos conta, né? Esse aqui é comigo, Deus, né? Vire as costas que agora eu estou fazendo a minha vontade, não quero fazer a tua. Então nós precisamos ser cheios, ou seja, na totalidade, plenamente, nosso coração a Ele. Bill Johnson diz: Deus se compromete a cumprir as promessas dEle, mas não a cumprir todo o seu potencial. Nós precisamos, então, todo filho de Deus deve estar sob a ordem de encher-se do Espírito. Então, não ficamos contentes somente com o que aprendemos da doutrina do Espírito Santo, mas por estarmos em obediência. E de fato, nós vamos experimentar desse encher se nós buscarmos a Ele. Amém? Deus quer encher a minha vida do seu Espírito Santo. É Ele que quer. Amém? Ele que quer encher. Porque quando Jesus foi assunto ao céu, ele diz: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E eu estarei com todos vocês. Não deixarei vocês órfãos. Eu serei aquele que vai estar com vocês. Então Jesus ansiava por esse dia. Nós vamos ler esse versículo que eu já li, capítulo 2 de Atos. Eu quero ler só o versículo 4. Não vou ler todos, porque a pastora Isadora já leu domingo. Eu não vou ler de novo, né? E esse é um texto bem conhecido. Eu quero ler o 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eu quero ler o versículo 38 e 39. Não vai estar ali, mas eu quero ler para você. Diz assim: depois do apóstolo Pedro ter pregado, né, a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, falando que eles não estavam embriagados, mas estavam cheios do Espírito, porque era 9 horas da manhã, né? Geralmente quem se embriaga bebe o dia inteiro e vai ficar bêbado só à noite. Eles estavam 9 horas da manhã, né, e devia ter, né, não estavam bêbados, estavam cheios do Espírito Santo. Depois de Pedro ter pregado, então, versículo 38 diz assim: Pedro respondeu, eles ficaram aflitos no seu coração, perguntaram a Pedro. 37 diz, né, os apóstolos: irmãos, o que nós vamos fazer então, se nós crucificamos o Cristo, Filho de Deus? Aí Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ele vai falar então, né, que o dom do Espírito Santo, versículo 39, pois a promessa do Espírito é para quem? Para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Está falando de longe, longe de tempo, longe de, né, de lugar, ou seja, em qualquer lugar do mundo. Todos aqueles que o Senhor Jesus chamar, a promessa de Deus, do Espírito Santo é para ele, amém? Para mim e para você. Nós estamos longe, faz 2000 anos, já passou isso, né? Nós não estamos lá em Israel, foi lá em Jerusalém, nós estamos aqui em Nazareno, bem longe, né? Mais ou menos uns 10 mil quilômetros de lá, né? De avião, dá umas 14, 15 horas, né? Se chegar bem, se não tiver que fazer nenhuma, né, nenhuma parada antes. Mais ou menos isso é longe demais. 14 mil quilômetros é longe, né? Daqui lá em Itajaí é 1000, imagina 14 mil. Senhor Jesus, é longe demais. Mas nós
temos essa promessa. É isso que Jesus está falando, né? Através da sua palavra, o Espírito Santo fala através de Pedro, dizendo, a promessa é para vocês. Então diga assim, a promessa é para mim. Amém? A promessa é para mim, é para nós que o Senhor nos chamou. Eu e você fomos chamados e escolhidos pelo Senhor. Então a promessa é para mim. Sem o Espírito Santo, a nossa vida é uma vida muito comum, podemos dizer assim. Mas quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, nós experimentamos coisas tremendas na nossa vida. É isso que Deus quer, né? Uma vida sobrenatural, uma vida, né, acima da média, podemos dizer. Não uma vida comum, né? Mas Deus mexe de um jeito que tudo muda. Então, algumas perguntas para esse texto aí. O Espírito Santo surgiu nesse dia? Não. Ok? O Espírito Santo já agia no Antigo Testamento. Davi fala várias vezes sobre isso, o próprio Samuel, tantos outros que experimentaram o poder do Espírito Santo, Saul também, e Sansão. Ou seja, o Espírito Santo já agia desde o começo da criação. Essa festa aí que eles celebraram é a festa de Pentecostes, né? Que festa era aquela? É uma festa do calendário judaico, a festa da colheita, como eu falei, a festa da primícia. Então, eram os primeiros frutos, eles estavam começando a colher, né, a plantação deles, e eles então traziam para o Senhor e faziam uma grande festa nesse dia. E então é a festa do começo da igreja. Esse foi um ato histórico e profético, sim, como disse Joel, né? Pedro falando de Joel, era profético. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Também repetiu-se esse dia de Pentecostes? Não, foi aquele dia único. Daí para frente o Espírito foi derramado e tem sido derramado sempre, sempre, sempre. Os princípios vividos nesse dia, nós também podemos buscar, com certeza, é isso que nós vamos falar nessa noite. E a experiência do batismo, do enchimento do Espírito Santo, parece algo silencioso e sorrateiro. Ninguém nota quando uma pessoa é cheia de Espírito Santo. Não, faz muito barulho, não é? Aquele dia fez muito barulho. E uma pessoa cheia de Espírito Santo é uma pessoa barulhenta. Ou seja, ela causa estrago quando ela chega. Alguma coisa sempre acontece, né? Não é uma coisa muito sorrateira, podemos dizer. Provavelmente não. Agora, a primeira coisa, o que é encher-se do Espírito? Primeira coisa, né, é entregar ao Senhor Jesus todas as áreas da sua vida. Quando eu falo para o Senhor, Senhor, enche a minha vida, eu estou dizendo, eu estou entregando a Ele todas as áreas da minha vida. Tudo, todas as áreas. Meu trabalho, a minha família, meus filhos, meu relacionamento com as pessoas, a igreja, meu ministério. Eu estou entregando todo o meu ser a Ele. Ou seja, todos os meus sonhos, tudo o que eu tenho, tudo eu me rendo ao Senhor, porque agora não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus em mim, amém? Quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós aceitamos Ele também como Senhor, amém? E Senhor, a palavra Senhor significa dono, amém? Então, Ele é o nosso dono, e muitas vezes nós não entendemos isso. Então a gente aceita Jesus para ser salvo, né? Para não ir para o inferno, para, né, ter uma vida, né, livre de medo, alguma coisa assim. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Senhor significa seu dono. Ele vai dirigir, vai levar você a cumprir o propósito que você foi feito. Você sabia que você foi feito com propósito? Amém? Lá o nosso estudo, uma vida com propósito. Você foi feito com propósito. Você sabe qual é? Né? A gente só vai saber quando a gente for dirigido pelo Espírito Santo. Ou seja, Ele vai falar assim, faz assim, faz assim, faz assado. Agora você vai por aqui, esse emprego não, né? Deixa esse emprego, vai para outro lugar. Agora você vai fazer assim, Ele vai dirigindo a sua vida. E você, como uma vela, né? Como um barco à vela, esse vento do Espírito Santo vai te empurrando para você cumprir o destino de Deus. Só que nós temos que deixar, porque Deus não arromba. Amém? A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, quem que vai abrir a porta? Eu, você. Você tem que abrir a porta. Você tem que deixar Ele entrar. Você tem que deixar ouvir a sua voz e obedecer, né? Como a Bia leu aqui, a palavra de Deus, né? Aqueles que praticam a palavra, não aqueles só que ouvem, porque todo aquele que ouve, né?
não muda. Só ouvir não muda ninguém. O praticar, nós temos que ouvir e praticar. Ou seja, o que o Espírito Santo está falando para você? O que Deus tem falado para você nesses dias? Será que você tem rejeitado, que você tem, eu não quero isso, ou você tem medo? Mas se renda completamente. Então, entregue completamente a sua vida ao Senhor. Gálatas 5,17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Tem uma guerra aí dentro de você. Você acorda pela manhã, já tem uma guerra. Quem você vai obedecer? A sua vontade ou a vontade de Deus? Então tem uma guerra. E nessa guerra vai ganhar quem é mais forte. Toda guerra é assim. Aquele que tem mais armas, aquele que tem mais munição, aquele que tem mais força. Então a guerra funciona assim. E na nossa vida é a mesma coisa. O Espírito Santo está agindo em nós. Só que se você alimentar a carne, ela vai ganhar. Agora, se você alimentar o Espírito Santo, ele vai ganhar, ele vai dirigir a sua vida. E é muito importante isso para nós. Depois, a segunda coisa diz, para ser cheio do Espírito Santo, temos carisma e tem que ter caráter. Efésios 5, 8 e 9 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então a experiência daqueles que estiveram cheios do Espírito Santo parece muito variável. Na vida cristã normal, o crente enche-se do Espírito Santo enquanto confessa seus pecados, se rende continuamente a Deus, busca intencionalmente estar cheio do Espírito Santo. Em certas instâncias, o encher-se já não é tanto uma experiência pontual ou emocional, porém é uma continuação da comunhão com Deus, cada dia, todo dia. Então, algumas ocasiões apareceram sinais especiais, outras nem tanto. Deus não segue um padrão. Por quê? Não existe uma caixinha, né? Então, eu me lembro na igreja, várias vezes, aqui em outros lugares, que a gente cantava uma música, as pessoas ficavam todas animadas, cheias do Espírito Santo, Aí, não, aquela música é boa demais, então vamos cantar ela. Aí, todo culto cantava ela. Então, assim, para que toda vez o Espírito Santo viesse, Mas, na verdade, ou fazer certas coisas, Deus não pode colocar Deus numa caixinha. Ele age como Ele quer, quando Ele quer, na maneira que Ele quer. Então, nós precisamos entender isso, amém? Que Ele é aquele Deus que tem sua soberania, e Ele age, então, às vezes com sinais visíveis, às vezes sem sinais visíveis. Alguns exemplos para nós entendermos. Estevão estava cheio do Espírito Santo. E diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua direita, à direita de Deus. Onde é que Estevão estava aqui nesse momento? Sendo? Apedrejado. Estava morrendo, perdoando aqueles que estavam apedrejando, mas ele prega um sermão incrível. Capítulo 7, de Atos dos Apóstolos, você vai ver ele falando, discorrendo todo o Antigo Testamento, pregando, confrontando os religiosos da época. E no momento então que estava para partir, para morrer, ele viu Deus ali, Jesus em pé, recebendo ele, porque a Bíblia diz que Jesus está sentado no trono, mas ele se levanta às vezes. Sabia que Jesus se levanta? Se levanta para receber os seus mártires. Ele se levantou para: vem cá, filho, você vai vir embora comigo. E Estevão estava cheio do Espírito Santo nesse momento. O apóstolo Paulo também cheio do Espírito Santo, quando ele foi chamado em Atos capítulo 13. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, foi escolhido para pregar o Evangelho. Barnabé também estava cheio do Espírito Santo, e ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor através da ministração da palavra
de Barnabé. Paulo foi um daqueles que ele trouxe, né, para o ministério. Os discípulos também estavam cheios do Espírito Santo. Atos 3:52 diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, pois todos nós devemos buscar o encher-se do Espírito Santo. Isso está diretamente relacionado com a nossa adoração, com o nosso impacto no mundo sem Jesus. Quando você adora a Deus, nós vamos falar sobre isso, né? Porque você já parou para perguntar, por que todo culto a gente começa cantando? Já viu? Podia ser diferente, né? Primeiro a gente prega e depois canta. É? Podia. Mas quando nós cantamos, é como se fosse um arado passando pela terra, né? Preparando a terra para receber a semente. A palavra de Deus é a semente. Mas se a terra estiver dura, essa semente vai cair e os pássaros vão pegar, ou senão não vai germinar. Mas quando nós adoramos a Deus, nós viemos no culto celebrar o Senhor e adoramos a Deus, nós estamos abrindo o nosso coração, amolecendo o nosso coração, porque hoje nós enfrentamos tantas coisas, né? Hoje, né, eu fui para Lavras, aquele monteiro de caminhão, aquela coisa, né? Aquela fila que não anda, aí você fica meio assim, mais na carne que no espírito, ou seja, você passa tanta coisa durante o dia, não é assim? E aí passa problemas, situações, né? E coisas que acontecem. Então, se nós deixarmos levar as coisas do mundo, elas vão endurecendo o nosso coração. Mas quando você busca a Deus, quando você vem aqui e adora a Deus, parece que tudo aquilo passa, né? Parece que aquelas coisas ficam para trás, parece que você adora a Deus, eu creio em Ti, né? Eu Te adoro, Deus do sobrenatural. Aí você começa a celebrar o Senhor, dançando na presença dEle. Isso vai abrindo o nosso coração, vai amolecendo o nosso coração, para que a palavra de Deus entre e transforme. Agora, se você vem aqui, fica olhando para o teto, né? Ai, que mosquitinho lindo que passou para cá. Ah, aquele bichinho que passou para lá, né? Ou senão fica passando as coisas lá fora, ou fica olhando no celular, ou fica só prestando atenção não sei no que, não vai acontecer nada. Você vai ouvir a palavra, de novo aquela coisa, ou senão vai ficando chato a vida cristã, porque fica uma coisa rotineira, habitual. Mas cada culto para mim é uma coisa nova, amém? É uma expectativa nova. O que Deus vai falar comigo hoje? O que Deus vai ministrar no meu coração hoje? O que Deus está falando? Porque Deus fala de várias maneiras, e principalmente através do culto, da celebração. Então é importante para nós abrirmos nosso coração, para que o Espírito Santo seja derramado. Então Deus quer encher você, amém? Deus quer encher você. Você quer ser cheio, deixe-se encher, amém? Porque deixe-se quer dizer que Deus quer encher. Se você deixar, Ele enche. E nós temos que então abrir nosso coração cada momento da nossa vida, todos os dias, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, algumas coisas acontecem. Nós vamos falar sobre isso, mas é importante entender que o primeiro resultado de ser cheio do Espírito Santo é que outras pessoas também vão conhecer o Senhor. Outras pessoas também vão se converter ao Senhor através da sua vida. Como rios de água viva, você vai tocando na vida das pessoas. E esse foi o resultado dos apóstolos. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam sendo perseguidos. Eram proibidos pregar o evangelho, estavam sendo perseguidos porque mataram Jesus, agora estavam perseguindo os discípulos, foram presos, eles foram levados diante do Sinédrio, eles foram, né, mandaram eles calar a boca. Vocês ficam quietos, não falam mais, mas eles não importavam mais, não importa mais a minha vida, importa pregar o evangelho. E eles continuaram pregando, muitas pessoas se converteram, e isso é uma coisa que tem que acontecer, né? Então, se você perguntasse para mim, né, qual é o seu sonho, pastor? É ver uma igreja cheia do Espírito Santo, é ver pessoas, jovens, homens, mulheres, casados, cheios do Espírito Santo, para que outras pessoas possam ser impactadas pelo Evangelho através das nossas vidas, amém? Para que outras pessoas possam se converter, realmente encontrar Jesus. Então esse deve ser o nosso sonho, nosso desejo, e esse tem sido a minha oração todos os dias. Encha-nos do Teu Espírito, para que Nazareno e essa região possa conhecer Jesus como Senhor e Salvador, serem curadas, serem transformadas, né, receberem tudo do Senhor.
Então, algumas condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo. Primeiro, não apague o Espírito. Você pode apagar, porque o Espírito Santo é um fogo, ok? Você sabe o que tem que fazer para acender o fogo, né? Primeiro você acende o gravetinho lá, abana, né? Depois que ele pega, agora você tem que manter o Espírito Santo, ok? Aí você pode apagar, não pode, jogar água em cima, né? Você pode deixar lá, né? Você vai lá, faz aquele churrascão, né, Pedrão? Faz aquele churrasco, né? Aí assou carne, assou, beleza demais, aquela coisa. Daqui a pouco você deixa lá o fogo, né? Daqui umas horas você chega lá, cheio de cinza, já está apagando. Mas se você for lá e abanar de novo, né? Dar uma viradinha, jogar um carvão em cima, vem tudo de novo. A mesma coisa nosso relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos então colocar, né, azeite no Antigo Testamento, né, colocar óleo, colocar adoração. Quando você adora Deus, quando você confessa o seu pecado, porque o pecado também apaga, né? Podemos apagar o Espírito Santo dando vazão à nossa carne. Vamos falar um pouco sobre isso. Você pode, outra coisa, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, você pode entristecer ele quando você não faz a vontade dele, né? Como é que você entristece uma pessoa? Você já viu? Como é que você entristece a Ananda, Pedro? De novo, você. Estou gostando de você hoje. Como é que você entristece, Iago, aí, a Nicole? Fazendo o quê? Fazendo que ela não gosta, ok? Fazendo aquilo que faz mal para ela, aquilo que virar as costas, ignorar, não ter relacionamento, não amar. Ou seja, nós podemos apagar o Espírito Santo, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ele está aí dentro de mim, dentro de você, e Ele quer que nós alegramos a Ele, acendemos Ele, né, cada vez mais em nossa vida. Então, outra coisa é viver no Espírito. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito é ser dirigido pelo Espírito Santo, é entregar-se completamente. Então, todo crente deve orar diariamente para um relacionamento mais íntimo com Deus, para ter uma maior presença do Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos. A oração é aquilo que coloca fogo no Espírito Santo, podemos dizer. A lenha é a oração, é o altar. Quando você chega dentro do altar, você adora Deus, você ora a Ele. Você tem feito isso? Ou você só ora no culto, quando alguém está orando aqui na frente? Não pode ser, uma vez, né, no domingo ou na terça-feira, né? Vocês ainda vêm terça-feira, mas a turma de domingo só vem no domingo, né? Imagina, só no domingo, aí você vem aqui, né, aquela coisa assim, bota um foguinho, sai animado, aí a semana toda, né, aquela brasa lá, aquela cinza vai se apagando, aí chega no domingo, né, de novo, chega uma hora que o fogo não acende mais, né? Chega no culto, já é difícil levantar o braço para adorar a Deus, já é difícil ficar em pé, né? Você já está lá bem sentadão mesmo, como chegou fica, até, né, morrer, né? Aí fica aquela coisa toda, né, deitado, né, eternamente em berço esplêndido, né, o nosso hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Aí você fica, né, aí não tem vontade de mais nada. Como é que está a vida da oração? Está ruim, quase nem oro, pastor. Nossa, está tão difícil, né? Não tem tempo, eu tenho que trabalhar, acordo 5 horas da manhã, igual o Josinei, né? 4 horas da manhã, né? 3h30 já tem que levantar para tirar o leite da vaca. Sabe como é que é? A vida é corrida, não dá. Você está apagando, entristecendo o Espírito Santo. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Ele. E para você ter um relacionamento, você tem que conversar com Deus. Como é que está aí a sua vida de comunhão devocional? Você ora pela manhã ou está difícil? Você lê o devocional, lê um versículo, você medita nessa palavra. Durante o dia, como é que é? Você só se lembra, né? Na hora de comer, Pai, abençoa o nome de Jesus, amém, né? Tá beleza? Bota para dentro. Às vezes nem ora para comer, né? Tem vergonha de orar, né? Quantos, né, que tem vergonha de orar, ou seja, não agradece por nada. Ou seja, nós precisamos ter uma vida de oração, amém? É muito importante. Então, ser guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são
8:4. Aí, são o quê? Você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Ele está falando com você aí, no seu coração. Ore no Espírito, né? Orando no Espírito Santo. Judas, né? Versículo 20. Como é triste para qualquer filho de Deus desonrar o Senhor, permitindo que a carne arruine o seu testemunho. Deus usa os que estão cheios do Espírito Santo. Amém? Fala para o seu irmão, Deus usa aqueles que estão cheios do Espírito Santo. É esse que Deus usa. É esses que são dirigidos pelo Espírito Santo, que oram, que buscam. Deus usa nessas pessoas, e quando nós desonramos a Ele. Por que o pecado é ruim para a nossa vida? Porque primeiro traz morte para nós, traz separação de Deus, mas também nos tira do propósito, nos tira a nossa força. É só você pensar em Sansão, tá? Quando você pensa no pecado, pensa em Sansão. Ele ficou brincando com a Dalila, ficou brincando, enigma para cá, enigma para lá. Daqui a pouco a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu. E ele não sabia que o Espírito Santo tinha saído. Aí se levantou de novo, poderosão, né? Vou arrebentar tudo. Aí quando levantou, o Espírito Santo tinha saído dele. E aí pegaram ele, furaram os olhos dele, botaram ele virar lá a roda lá, que é um animal que vira, e botaram lá e ficavam rindo dele. Aí, Sansão, aí o cara fortão. Ou seja, ficou brincando com o pecado até perder. Mas ele se converteu depois, a força voltou, né? Ele se arrependeu, graças a Deus, né? Sansão. Mas ele estragou o propósito de Deus na vida dele. Então, não faça isso. Por isso que o pecado para nós é um desastre na vida de um crente. Algumas atitudes, 3, de uma vida cheia do Espírito Santo. Algumas, né, representar uma vida prática e cheia do Espírito Santo. Quais são os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo? Primeira coisa que nós vimos, ousadia na palavra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é ousada para falar. Pedro, de repente, que tinha negado Jesus para, né, aquelas mulheres lá, aquelas mulheres que estavam lá. Agora esse homem estava no meio de uma multidão, né, 9h da manhã, pregando para um monte de gente. E a Bíblia diz que era muita gente, porque como era festa em Jerusalém, todo mundo, né, todas as nações iam para Jerusalém para celebrar, né, o dia de Pentecostes, dia da colheita. Então todo mundo ia, um monte de gente, em todos os lugares, não só de Jerusalém, né, da Judéia, Samaria, mas também de outros lados, né, de Roma, tudo quanto é lugar lá, né, ele está no capítulo 2, fala sobre isso, né, os medos, tem um monte de gente aqui, da Judéia, da Mesopotâmia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, ou seja, de Roma, de Cirene, todas as pessoas, né, de todas essas cidades, desses países, que eram outros países, vieram ali para cultuar o Senhor, para exaltar o Senhor no dia de Pentecostes. E aí Pedro se levanta e começa a pregar ali. Começa a falar sobre o amor de Jesus, sobre que Jesus tinha morrido, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Imagina, uma pregação, 3.000. Né? Metade nazareno se converteu, mais ou menos, né? Menos, né? Tem 8.000 aqui. Então, imagina, uma pregação só. A segunda pregação já deu 5.000, aí já deu quase o nazareno todo. Porque o Espírito Santo tinha descido poderosamente sobre Pedro. Ousadia para pregar. Pedro, então, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo. E aí começou, né? Não importa se eu vou morrer ou não, estou pregando. Outra coisa, atitude que nós temos na vida é satisfeita. Nós estamos falando sobre curso de satisfação, não é? Uma vida satisfeita, um relacionamento profundo com o Senhor. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mataram Tiago à espada, estavam perseguindo, Pedro tinha sido preso. Mas eles estavam lá orando, cheios do Espírito Santo, e se alegrando por ter sido chamados cristãos pela primeira vez. Imagina, né? Fomos chamados de cristãos, aleluia, né? Somos parecidos com Jesus. Todo mundo alegre e todo mundo, né, ia perder a cabeça
Ou seja, estavam correndo risco de vida, mas não importava. Importava que eles estavam falando de Jesus. Importava que eles estavam cumprindo o seu propósito, uma vida satisfeita. Então, uma vida satisfeita não é quando tudo vai bem, tá? Quando tudo vai bem, é fácil ter uma vida satisfeita. Sentadinho aqui, você está, né, agasalhadinho aí, barriga cheia, né? Já está bem, está bem. Então, uma vida é fácil ser crente assim. Agora, quando o negócio está pegando, o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstâncias. Toda e qualquer. Aprendi a viver tendo muito, tendo pouco. Ou seja, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de alegria, sempre. Aleluias. Olha para o irmão, vê se ele está alegre aí. Olha aí. Está alegre. Se ele riu, ele está alegre. Alguns já estão dormindo, né? Olha para ele aí, para ver se ele está alegre. Aleluias. O Espírito Santo também traz unidade. Efésios 4:3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A divisão, né? A separação não vem de Deus. Tudo que traz unidade, né, no corpo de Cristo é fruto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma vida de adoração, de adorador, né? Então, Efésios 5:19 e 20, o 18 fala em não se embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito, deixem-se encher do Espírito. Aí o versículo 19 vai falar assim: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Então, aqui está falando que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, o louvor tem que fazer parte da nossa vida. E não é só no culto, não. Você tem que louvar sempre o Senhor. Amém? Você canta no banheiro? Que música você canta lá? Música de boteco? Não, né? A minha tradução, a outra, fala assim: não canta música de boteco. A mensagem fala: cante músicas espirituais. Você sabia que nós somos seres espirituais e tudo para nós é espiritual? Sabia? Se tudo para nós é espiritual, tem as coisas do Espírito de Deus e tem as coisas do Espírito do trem ruim. Tem ou não tem? Tem as músicas aí que, né? É trem ruim mesmo. Só coisa ruim. Né? Você canta aquela música, daqui a pouco você está com uma depressão, né? Canta aquela música lá do Roberto Carlos, por exemplo, né? Aquela do fio de cabelo do meu paletó. Essa que está, né? Canta essa música para você ver. Daqui a pouco você está depressivo, tá ou não está? Nossa, por que está esse trem ruim assim? Né? Estou sentindo um trem ruim. É espiritual. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos... A Bíblia diz que Deus se manifesta no meio do louvor do seu povo. Quando você adora a Deus, você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você está adorando outras coisas, você está enchendo aquelas coisas também. Você está dando legalidade para ele tocar na sua vida, para ele te deixar depressivo, para ele te colocar para baixo. Quantas pessoas, né, ouvem essas músicas ruins, e, né, às vezes a música é mais lenta, mas às vezes é música agitada mesmo, né? Pessoas que, né, essas músicas de rock, né? Então, se você estudar um pouco sobre música, você vai saber sobre isso, né? As próprias, os timbres da música, né? As notas altas e baixas, a maneira que você usa aquilo, né? Pega aquela coisa histérica, né? Que negócio fica assim, aí você começa a pular igual louco, você começa a fazer umas coisas doidas, daqui a pouco, né, tem gente que se joga, tem gente que quer se drogar mais, tem músicas que levam a sensualidade, não é? Né? Tem umas músicas aí, né, antigamente, né, na minha época lá, agora nunca mais ouvi esses trem, ouvi não, nem consigo mais ouvir isso, não consigo não ouço, né, mas essas coisas, aquela música da garrafinha, aquela coisa, né? Você se lembra daquelas coisas, aquele meu, né? Jesus Cristo, aquele negócio lá, né? Tinha pai ensinando para filho fazer aquele negócio, uma criança pequenininha assim. Eu via na escola aqui, tinha negócio de alguma festa na escola, e aí você ia lá, aquelas músicas, menininha desse tamanho assim, hoje está com um barrigão desse tamanho, já tem 10 filhos. Por quê? Ensinou a sensualidade. Ou seja, tem música, as músicas nos levam para longe de Deus. Tem músicas que não são espirituais. E quando você é dirigido pelo Espírito Santo, você sente.
nunca me esqueço que eu me converti, recém-convertido, aí fui para outra cidade, na casa dos meus primos lá, meu primo que a gente fazia bagunça, ia para discoteca, ia para balada, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, agora você é crente, né? Você não vai na discoteca. Eu falei, vamos embora. Eu queria ganhar ele para Jesus, né? Vamos junto. Fui lá na discoteca lá. Aí, depois de convertido, eu entrei naquele negócio, falei assim, como é que eu dançava esse negócio aqui? Como é que eu pulava desse jeito? Como é que eu bebia aqui? Cara, esse povo está tudo perdido, não tinha graça nenhuma naquilo. Por quê? Não fazia mais parte da minha vida. Não me identificava mais. O Espírito Santo já falava assim, isso aqui não pertence mais para você. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que começa a ser dirigida pela vontade de Deus. Então, para mim, hoje, as músicas que adoram a Deus, que louvam a Deus, que falam, né, do nosso amor por Jesus, do amor de Jesus por nós, da nossa adoração, do lugar santo. Ou seja, não existe outra coisa que satisfaça o nosso coração, além dessas músicas. Então, quando você adora a Deus, você se enche do Espírito Santo. Amém? A princípio assim, falando entre si com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração. Você não está cantando com a boca para fora, como os fariseus faziam. Se lembra? Os fariseus, Jesus falou assim, vocês me honram com os lábios. Eles estavam cantando músicas lá de Israel, aquelas músicas, os salmos que eram cantados, mas o seu coração está longe. E às vezes a gente está aqui também, cantando essa música, né, louvando aqui, mas está longe, está pensando lá na bezerra que caiu no buraco, né? Está pensando lá no leite que vai ter que tirar amanhã, vai pensar lá, né, em outra coisa que tem que pagar, meu Deus, tem que pagar o trem, né? Amanhã tem que montar móveis, né? Amanhã tem que limpar a casa, meu Deus, lavar louça, né? Amanhã tem que fazer aquele negócio lá que tu deixou hoje, saiu correndo, não deu tempo, né? Lavar roupa, meu Deus, limpar a casa, mulher é só isso, né? Limpar a casa, arrumar roupa, né? Lavar, fazer comida, pensar no marido. Então, essas coisas são importantes, mas às vezes nós estamos aqui pensando nessas coisas. Você não consegue concentrar, você não consegue louvar a Deus, você não tem o hábito. Então, são hábitos que nós precisamos ter na nossa vida, amém? Amém, aleluias. Isso vai nos levar à maturidade espiritual. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre, amém. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela gosta de ler a palavra de Deus. Ela tem prazer na lei do Senhor. Ela medita nela dia e noite. Ela quer ser dirigida pela palavra. Falaram para você que você ia na escola só comer merenda. E eu me lembro de um irmão que ele se converteu, né? Aí a gente tem a escola dominical, hoje é o treinamento. Aí ele falou assim, pastor, eu ia na escola só para comer merenda. Eu não gosto de estudar, nunca gostei. Eu falei, então o inimigo te cegou mesmo. Porque a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo é destruído por quê? Falta conhecimento. Então a ignorância da palavra de Deus é a maior arma de Satanás para destruir um cristão. Quando você não conhece a Bíblia, você é facilmente enganado, não é? Imagina uma pessoa que não sabe ler. Ela não sabe ler. Aí ela está parada no ponto de ônibus, esperando o ônibus que vai para o bairro e tal, lá em São João, né? Vai lá para o Tijuco. Ela está lá no centro, né? Esperando o ônibus. Ela não sabe ler, não. Ela olha assim, o que está escrito ali? Aí o outro do lado fala assim, que lá vai para o Matozinho, vai lá para o Tijuco. Facilmente ela acredita nos outros, não é? Porque ela não sabe ler. Agora, se ela soubesse ler, fala, não, meu filho, que aí vai para o Matozinho, vai para o Tijuco, não vai para o Matozinho, não, entendeu? Ou seja, por quê? Sabe ler. Muitas vezes nós estamos levando bomba porque nós não conhecemos a palavra de Deus, né? Treinamento de nosso TMA, não é só para a gente, pastor não tem o que fazer, aí ele vai criar coisa para os outros ir domingo de manhã, porque não tem nada para fazer, né? O pastor né? Não dá para ir na praia aqui, aquela coisa, então vai criar coisa. Não, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus para você. Então, crescer na graça de conhecimento é crescer na palavra de Deus. Nós precisamos aprofundar. Você acha que eu não estudo a Bíblia? Eu já fiz seminário, já tenho bacharel em teologia, e estou estudando de novo,
estudo de novo, semana que vem vamos para uma conferência o dia inteiro, de novo. Ou seja, a palavra de Deus é inesgotável, amém? A palavra de Deus, ela se revela a cada dia mais. Então, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Ele se revela. É como você conversar com uma pessoa. Quanto mais você senta e conversa com aquela pessoa, mais você conhece dela. Então, como é que você vai conhecer a Deus, vai conhecer a vontade de Deus? É através da palavra. Ele está falando. Só que está aqui, né? Precisa tirar daqui, né? Outro dia o irmão falou para mim que bota lá no trabalho dele, Salmo 91. Está lá. Para enxotar bicho no trabalho dele. Eu falei, isso aqui não enxota ninguém não, filho. O diabo conhece a palavra e até falou para Jesus, né? Você ia tirar o Salmo 91, ele citou lá, se você tirar daqui, ele dará a ordem aos seus anjos, eles te sustentarão. Ele usou essa palavra para tentar Jesus. O diabo conhece a Bíblia, só que ele não pratica, é diferente daqueles que praticam. Então, eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos viver essa palavra, precisamos colocar ela em prática na nossa vida. Então, é isso que vai nos trazer maturidade. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você obedece a sua palavra, mais você cresce, amém? Quanto mais você come, mais você cresce, né, Pedrão? Quanto mais você come, mais você cresce. Eu gosto do Pedro, ele é engraçado. Quanto mais você come, as mulheres não podem comer muito, né? Só uma dieta, né? Então, é muito importante, irmãos, na vida espiritual, quanto mais você come a palavra de Deus, mais você cresce. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui, a palavra de Deus. Jesus conhecia a palavra de Deus profundamente, e ele sabia o seu propósito, porque estava tudo ali registrado num livro acerca dele, e ele viveu aquela palavra. É isso que fez a diferença. Então, cheio do Espírito Santo é crescer cada dia e conhecer mais a palavra, como uma criança deseja pelo leite materno, assim nós devemos desejar pela palavra de Deus, para nos dar crescimento, amém? E, por último aqui, sexto, o comportamento regenerado. Efésios capítulo 5, do versículo 21 até o capítulo 6, versículo 9, né? Vai falar aí que nós devemos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. O 21 diz assim, não vamos ler o texto todo, porque são 2 capítulos quase, né? 1 capítulo e meio. Então, a Bíblia fala muito bem aqui, que nosso comportamento, quando o nosso comportamento é transformado, os nossos relacionamentos são abençoados, porque aqui está falando de esposa, está falando de pai, está falando de filho, está falando de empregado, de empregador, todos os deveres, está tudo na palavra de Deus. Do capítulo 5 de Efésios para frente, você vai falar sobre isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem os seus relacionamentos transformados, amém? O seu relacionamento é um bom pai, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho, é um bom patrão, é um bom empregado. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, os seus relacionamentos são transformados. É um bom irmão na igreja, é alguém que serve, é alguém que, né, sabe fazer a vontade de Deus sempre, porque está cheio do Espírito Santo. Quando nos falta o Espírito, tudo atrapalha. Então nós precisamos entender, ser cheio do Espírito Santo é uma vida que tem um relacionamento abençoado. E é isso que Deus quer para mim e para você. Amém? Deus quer que nós sejamos felizes em todos, e o Espírito Santo nos capacita para isso, porque a vida cristã é uma vida sobrenatural. E aqui está falando sobre Zaqueu, dando um exemplo, né? Zaqueu era um homem cobrador de impostos. Esse homem, ele ansiou ver Jesus. Ele era pequenininho, e aí ele correu, subiu numa árvore para ver Jesus passar. E aí Jesus falou assim, ei Zaqueu, desce aí depressa, eu vou jantar na sua casa hoje. Aí ele desceu depressa, todo animado, aleluia, Jesus vai na minha casa. Quando Jesus começou a falar e pregar ali, ele se levantou, e ele disse assim, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que Jesus tinha pedido para ele fazer? Nada disso. Mas ele se converteu. E uma pessoa que se converte, ela muda de comportamento. Esse homem, ele era avarento, ele era cobrador de imposto, ele vivia, né, pensando nos lucros, pensando no que ia ganhar. A vida dele era isso. Mas agora ele encontra Jesus.
e a vida dele é transformada. Ele falou assim: não me importa mais que o dinheiro, mais que eu ganho. O que eu ganhei ilicitamente eu vou devolver 4 vezes mais. Não quero importar mais com isso. Importa que eu tenho paz com Deus, que eu tenho agora aquilo que faltava em mim, que é Jesus. E é isso que Zaqueu fez. Então, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, o seu comportamento também vai mudar. E Efésios 4, para nós terminarmos, 31, o testemunho dos cristãos, a Bíblia diz que tremeu a casa, depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. E Deus começou, como resultado direto então da nossa vida cheia do Espírito Santo, seja nosso ardor, nossa ação, impacto, evangelismo na cidade, é isso que vai acontecer. Vidas vão se converter. E nosso sonho, né, de ter uma igreja grande, não é espaço só, né, uma igreja só será grande e forte à medida que ela for cheia do Espírito de Deus, amém? Uma igreja só será forte e grande quando ela estiver cheia do Espírito Santo. Não, por isso, essa tem sido a minha oração, essa tem sido o nosso clamor: Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Mas eu não posso fazer isso por você, você tem que fazer, amém? Porque é individual, é eu aqui, você aí, e nós juntos buscando o Senhor. Deus, eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa levantar pela manhã e dizer assim: Senhor, ó Espírito Santo, dirige a minha vida hoje. O que o Senhor quer que eu faça? O que Tu queres que eu faça hoje? Essa roupa é bonita? É boa para mim sair? Né? Essa palavra que eu estou falando te agrada? Essa atitude que eu estou tendo agrada ao Senhor? É isso que o Senhor quer? Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo é dirigida por Ele. E quanto mais você busca, mais você enche, mais Ele vai controlar a sua vida, mais Ele vai dirigir a sua vida. Então, não é só carisma, mas é caráter também. Ele vai começar a transformar, e nosso desejo é isso, porque aí as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: esse aí é diferente, ele tem uma coisa diferente. Antes ele xingava todo mundo, falava palavrão, chutava, mordia o rabo da vaca. Agora ele está diferente, ele não morde mais. O que aconteceu? Né? O que mudou na vida dele? O que Deus está fazendo? Então, por que agora, né, eu fazia assim, não faço mais? Antes ele, né, batia na mulher, né, era o valentão, agora não, agora ele lava a louça, varre a casa. O que aconteceu nesse homem, meu Deus? Né? Virou boiola? Não, ele está cheio do Espírito Santo. Não virou boiola não, e agora ele ajuda a mulher, porque ele é a parte mais frágil. A Bíblia fala que vai ajudar a mulher, ele vai estar junto com ela, ele vai estar apoiando ela, ele vai ajudar a cuidar dos filhos, ele vai ser o homem, e aquele homem, né, legendário que Deus chamou para ser. É assim que Deus faz, mas é uma vida cheia do Espírito Santo, é um processo que você vai se enchendo cada dia. Quanto mais você se rende, mais Deus faz em você, e Deus quer fazer isso na minha vida e na sua, amém? Você tem esse desejo no seu coração de ser cheio do Espírito Santo? Nós precisamos criar, né, momentos, buscar, porque hábitos de Deus são mais difíceis. As coisas ruins é mais fácil. As coisas de Deus são mais difíceis, ou seja, você tem que se esforçar para isso. Então, que você se esforce de manhã, às vezes tem que levantar uns 5 minutos mais cedo, antes de trabalhar. Às vezes você tem que parar, desligar de tudo, né? Desligar um pouco o celular, ir lá orar, falar com Deus, né? Buscar a Deus. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. O seu dia vai ser diferente. Você vai ver que coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Através de você, pessoas vão ser tocadas. Você tem dons. A Bíblia diz que cada um, como a gente estudou aqui, tem pelo menos um dom. E esse dom pode se manifestar na vida de outras pessoas. E nós juntos, como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos crescer, edificar um ao outro. Porque um tem um dom da palavra, outro tem um dom do conhecimento, outro tem um dom de cura, outro tem um dom de milagre, tem um dom de fé. E quando nós nos juntamos tudo, que potência que acontece. Amém? Amém? Vamos colocar em pé então, vamos estar orando nesse momento. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. O Espírito Santo está aí dentro de você, aceitou Jesus, nasceu de novo, Ele está aí. Ele não está lá, fora de você, Ele está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Só que Ele quer
quer dirigir sua vida. Ele quer encher sua vida. Deixe-se encher pelo Espírito. Fala para o Senhor: enche-me do teu Espírito, Senhor. Quem nos enche é o Senhor Jesus. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós teu Espírito. Pai, queremos ser dirigidos pelo Senhor. Não existe, Senhor, vida, Senhor, melhor de vivermos quando estamos sendo guiados pelo teu Espírito Santo. Coisas difíceis vão acontecer, mas aqueles que estão cheios do Espírito Santo vão estar sempre alegres, sempre regozijando, sempre satisfeitos, sempre, ó Deus, adorando o Senhor, sempre se alegrando. Pai, nessa noite, em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito como uma igreja, Senhor, como nunca antes. Ó Deus, faz em nós, através de nós. Em vários momentos da história da igreja, Senhor, o Senhor se manifestou poderosamente, trouxe grande avivamento, Senhor. Ó Deus, aquele lugar, cidades se converteram, Senhor. Muitos, Senhor, começaram a ver, Senhor, ó Deus, transformação nas vidas das pessoas. Não somente, Senhor, falando em línguas ou fazendo sinais, mas mudando o caráter, mudando, Senhor, atitudes, comportamento. Ó Deus, abandonando a vida de pecado, Senhor, abandonando velhos hábitos maus, Senhor. Ó Deus, abandonando, Senhor, ó Deus, uma vida egoísta, uma vida centrada em si mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e viemos, Senhor, buscar o Senhor. Nesse tempo, Senhor, temos ministrado, ó Deus, sobre a tua pessoa, seu Espírito Santo, sobre os seus dons, tudo que o Senhor tem feito. E não, Senhor, não é só para aqueles dias, Senhor. Nós não cremos no sensacionalismo, Senhor, que cessou, Pai, em nome de Jesus, mas que o teu Espírito Santo continua, Senhor, operando em nós, através de nós, e uma igreja, Senhor, avivada, uma igreja cheia do teu Espírito, e que nessa noite, Senhor, cada um de nós seja cheio do teu Espírito Santo, cheio do teu poder, Senhor. Queremos nos deixar, Senhor, nessa noite. Pai, abrimos nosso coração, Senhor, para que pecados sejam confessados. Ó Deus, abrimos nosso coração para que nosso coração seja quebrantado diante do Senhor, rendido, Senhor, não a nossa vontade, mas a tua. Pai, aquilo que nós temos rejeitado, aquilo que nós temos apagado, entristecido, que nessa noite venha nos perdoar, Senhor, por quando nós temos medo, às vezes, medo, Senhor, de coisas que o Senhor tem pedido para nós, e nós estamos com medo, temos segurança às vezes numa pessoa, numa coisa, num dinheiro, num emprego, Senhor, coisas que nos afastam do Senhor, maus desejos, maus hábitos, Senhor, e que nessa noite, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de falar conosco, de nos dirigir. O Senhor tem falado conosco, e nós queremos aceitar, Senhor, ó Deus, nessa noite. Pai, eu sei que o Senhor está batendo no nosso coração, batendo nossa porta, Senhor, e nós queremos abrir essa porta. É isso que o Espírito Santo está falando para você. Abra a porta, deixe Ele entrar. Deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele fazer morada, deixe Ele acender o fogo, aquela paixão pelo Senhor, pela palavra, aquela paixão pelas coisas de Deus, aquilo que uma vez te movia e às vezes agora você está tão afastado, tão frio, as lutas, as situações te afastaram do Senhor, do seu Espírito Santo. Nós acabamos apagando Ele, mas nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos ser cheios do teu Espírito. A Deus, acende, sopra sobre nós, Senhor. Sopra o Espírito Santo sobre nossas vidas nessa noite, nos dando, ó Deus, liberdade para fazermos a tua vontade, para nos entregarmos completamente ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus.